Olá, amigo, olá, amiga. Está no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto. Eu fico extremamente feliz de tê-lo e tê-la acompanhando a gente aqui. Mais uma edição do programa. E como eu sempre costumo dizer, eu conversava com meu amigo Tiago Poli ali, que é o nosso cinegrafista, que esse programa é um programa extremamente eclético, um programa aberto a ouvir opiniões diferentes, as divergências. A opinião principal não é minha, mas a opinião principal é sua e dos meus entrevistados. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no serviço, você que está me acompanhando também no celular através das reprises aí pelo celular, você que está me acompanhando de modo geral, o meu muito obrigado. Quero agradecer, estender meus agradecimentos aqui também à pessoa do meu amigo Oswaldo, está dando todo o apoio ali no Twitter. Agradecer também a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar neste programa e fazendo deste programa um veículo, um instrumento de chegar até você trazendo o esclarecimento. E a palavra esclarecimento cai muito bem hoje aqui. Digo isto com todos os méritos, pelo fato não da minha pessoa, mas porque hoje eu recebo a delegada da DEAN, que é a Delegacia da Mulher, a doutora Vanessa Martins, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o trabalho da DEAN e sobre a que pé anda essa ação de combate à violência contra a mulher e também da criança e do adolescente. Doutora, satisfação em recebê-la aqui no meu programa. É uma honra, tive a oportunidade de ver a sua palestra no primeiro fórum, né, da criança, do direito da criança e do adolescente, realizado, se não me falha a memória, na semana passada, lá no auditório, né, de uma grande universidade, e que a senhora deu uma palestra muito interessante. Eu falava aqui em off com ela que eu fiquei refletindo sobre as inúmeras experiências, o empirismo dessa mulher à frente dessa importante instituição que é a DEAN. Satisfação em recebê-la, obrigado. Tá? Nada, eu que agradeço ao convite de poder estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, como funciona a DEAN, de modo a levar esse conhecimento para as mulheres, esse empoderamento, porque a gente costuma falar que informação é o maior poder de que a mulher pode se munir, né, para buscar ajuda o quanto antes, a mulher que está imersa nesse ciclo de violência, buscar a nossa ajuda e a gente está lá 24 horas de portas abertas. A senhora é delegada há quanto tempo? Sou delegada há 10 anos. Há 10 anos. Então tem um marco conhecimento aí de experiências vividas dentro da delegacia. Doutora, ainda é estrutural o fato, eu vou falar aqui sem meias verdades, ainda é estrutural o fato de mulheres que são agredidas pelos seus companheiros e que, lamentavelmente, se sentem ainda acuadas, ou esse quadro mudou um pouquinho? O machismo estrutural, a violência contra a mulher é um dos feixes do machismo estrutural, né? A questão de a nossa sociedade ainda está bastante arraigada a essa questão do machismo, a mulher vista como uma pessoa inferior, que não tem autonomia, permeia todos os nossos registros de ocorrência. Então, quando a gente vai avaliar, qual foi o motivo? Eu nem gosto muito quando vou dar entrevista sobre um feminicídio praticado e as pessoas querem saber sobre o motivo. Porque, na minha concepção, nada autorizaria uma pessoa a matar a outra por qualquer motivo que seja. Mas, uma vez a gente analisando, sempre está subjacente àquela motivação do agente ali para o cometimento daquele crime, uma questão de não enxergar a mulher como um ser autônomo, como alguém que tem as suas próprias vontades, inclusive de escolher e de escolher não estar com ele. Então, assim, o maior número de motivos nos nossos registros dão conta do término do relacionamento. O cara não aceita. Ou de uma possível traição. Então, assim, hoje a gente tem muitos registros dando conta de uma necessidade desse autor, desse agressor, de controlar essa mulher, com quem ela fala, principalmente com o telefone celular. Então, inúmeros registros de ocorrência em que o telefone celular acaba sendo quebrado, porque ele quer controlar com quem ela está falando, quem é que ela adicionou como amigo na rede social, com quem ela está trocando mensagem, quem está curtindo a foto dela. Então, é como se ele fizesse um controle comportamental dessa vítima, pautado em quem ela está atraindo na rede social e com quem ela está falando no WhatsApp. Então, assim, inúmeros registros dão conta desse controle e de ele querer ver, ela diz que não vai deixar, e aí acaba sendo agredida, muitas vezes fisicamente. Então, assim, voltando um pouquinho, o machismo estrutural no qual a nossa sociedade ainda está muito imersa, ainda há muito a caminhar nesse sentido, ele é gerador de inúmeras injustiças, quer seja no plano do trabalho, a mulher não ganhando o mesmo que um homem numa mesma empresa, exercendo o mesmo papel,
a mulher não sendo valorizada no mesmo papel social que o homem exerce, né? A mulher sendo desqualificada em sua competência, porque não a enxergam como alguém que exerça o mesmo tipo de... E isso é crônico porque o homem se sente menor no sentido do salário, e o que ele faz? Desconta nela. É mais ou menos isso? Então tem esse duplo lado, né? Tem o lado de ela ainda ter que galgar ainda muito para conquistar o mesmo lugar que os homens têm, e esse fator psicológico no homem de se sentir, calma aí, mas ela está disputando comigo agora. E numa ocasião, num contexto de celebração do Dia Internacional da Mulher, estava eu à frente da televisão assistindo a uma entrevista. E aí era uma startup, estavam entrevistando um dos donos lá, e a mulher dele também trabalhava lá. E ele estava se gabando, falando que a empresa tinha aprovado um plano de aumento aos poucos, né, gradual, do salário das mulheres que exerciam funções equivalentes na empresa. E aí, uma hora isso vai se tornar equivalente. E aí perguntaram para ele, o senhor comentou que a sua mulher trabalha aqui, ela exerce um cargo equiparável ao do senhor? Sim. Ela ganha a mesma coisa? Aí ele, então, ela está nesse plano que foi aprovado e tal. E aí, quando perguntaram, mas o que fez o senhor refletir sobre essa necessidade de rever a política da empresa e tal? E aí ele falava, foi quando eu tive uma filha. Aí, veja bem, estava eu assistindo, fiquei em choque ao perceber que ele só parou para refletir quanto à questão de gênero, da injustiça de gênero, né? Quando ele teve uma filha, e aí ele começou a falar, isso significa que esse homem não via a mulher como uma igual. Antes da filha, Antes o da sentimento filha. era outro. E ainda não via, porque quando ele foi falar, ele falou da filha. Eu ainda estou pensando se vai chegar ao mesmo nível salarial. Então, assim, exato. E ele ficou até meio sem graça na hora que perguntaram, porque primeiro ele falou a questão da filha, e quando perguntaram da mulher dele, ele ficou meio sem saber o que, ficou sem graça, porque acho que ele próprio, naquele momento, constatou que ele teve que ter uma filha para refletir sobre a questão do gênero. Então, assim, o machismo estrutural, ele dá essa injustiça social e ele vem para o pior lado, que é o que a gente vê na delegacia, vê no nosso sistema de justiça criminal, que é a injustiça de gênero refletida na violência contra a mulher em números. Quando a senhora fala de injustiça de gênero, a senhora está falando de homem e mulher. Homem e mulher, okay. Sim, mas veja bem, a DEAN, a violência de gênero, ela pode se dar também, né, os casos de violência podem se dar em relações homoafetivas. Então, veja bem, num caso em que haja duas mulheres numa relação homoafetiva, é possível que, em uma delas sofrendo violência, isso seja enquadrado na Lei Maria da Penha. Não sabia disso. Pode ser. É mesmo? O transexual, já fiz flagrante, né? Já aprendi em flagrante. O caso, por exemplo, do transexual que mora com alguém e ele é violentado, e ele tem esse direito de fazer? Tem, se ele for transexual, mulher. Mulher. E eu já fiz prisão em flagrante de autor de agressão contra transexual mulher. Ele foi esfaqueado, foi agredido com facas e tal, e a gente prende em flagrante. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela, né, foi concebida em 2006 e ela veio já dizendo bastante coisa, né, já dizendo todo o espectro de abrangência em que ela se aplicaria. Isso, com o passar do tempo, foi sendo distorcido um pouco pelo sistema de justiça, com uma restrição do âmbito de aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Por N questões, porque para você ter um sistema de justiça desenvolvido nesse sentido, é preciso que haja investimento, que haja cada vez mais juizados de violência doméstica contra a mulher, porque a demanda, ninguém tinha noção da demanda, do quanto isso impactaria o sistema de justiça, quer seja no Ministério Público, na Defensoria, na Delegacia, né, que é a DEAN. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a DEAN, que ela é uma política pública, foi a primeira concebida, a primeira política pública a ser concebida nesse início do sistema de justiça, de violência, lá na década de 90. Com esse tipo de envergadura, digamos assim. Porque o grande objetivo da DEAN é o que eu sempre falo nas palestras, até quando eu vou dar palestra em escola, qual é o objetivo precípuo da DEAN? Tirar a mulher do balcão de atendimento de uma delegacia distrital. Por quê? Veja bem, uma delegacia distrital que a gente chama é de município ou de bairro, né? Aqui a gente tem no município a 166DP, que é a delegacia distrital que a gente chama, municipal, que é responsável por abarcar todos os crimes cometidos no município de Angra. Então, a mulher que chegava ao balcão de atendimento
de qualquer distrital, né? Não estou falando especificamente daqui. Ela tinha que competir na demanda dela. Então, veja bem, a mulher que está há anos, há meses, imersa num ciclo de violência, finalmente é encorajada a romper esse ciclo de violência e busca o atendimento de uma delegacia. Só que aquele policial que está ali, ele está recebendo uma demanda gigantesca. A mulher, com a sua demanda de ter sofrido lesão corporal, injúria, ameaça, tem que disputar o balcão com sequestro, com roubo, com estupro, com um bando de crimes que, na concepção de quem está ali atendendo, assoberbado, seria uma demanda menor. E esse atendimento para essa mulher, ele tem que ser um atendimento diferenciado, porque a gente vai precisar ter uma escuta ativa. Isso quer dizer o quê? Deixar essa mulher falar sobre tudo que ela experimentou e pelo fato último que trouxe ela até a delegacia. Isso demanda tempo, isso demanda acolhimento, isso demanda um atendimento especializado. Então, esse foi o objetivo pelo qual a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, foi concebido, que já foi um pontapé inicial muito providencial. Foi uma conquista para o contexto de acolhimento às vítimas de violência doméstica. Depois, com o passar do tempo, o próprio projeto da DEAN foi sofrendo algumas alterações no sentido de municiar cada vez mais essa delegacia e especializar esse atendimento, para esse atendimento mais humano, de acolhimento e mais. A DEAN, dentro do contexto da Polícia Civil, é responsável por fazer a interlocução com a rede de proteção à mulher. Então, cabe à DEAN, ela tanto recebe esse feixe de demanda que vem do hospital, vem do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, vem do Ministério Público na forma de fatos que vieram à tona durante processos... E se pede investigação. E se pede investigação. Então, a DEAN, para a DEAN, convergem N demandas de vários órgãos diferentes, vários equipamentos diferentes. Tanto a DEAN recebe, quanto ela reverbera. Uma vez atendida uma mulher, a mulher que busca diretamente a delegacia, é atendida e é encaminhada por uma assistência social de acordo com as especificidades, as necessidades específicas daquela mulher. Então, muitas vezes ela é encaminhada para o hospital porque está machucada, depois ela é encaminhada para uma assistência psicológica. Então, é isso. Ou a mulher ela é encorajada pela rede a buscar a DEAN, ou a DEAN encaminha essa mulher para os atendimentos pertinentes. Gente, estou conversando aqui no Papo Aberto com a Vanessa Martins, doutora Vanessa Martins, que é delegada da DEAN, que é a Delegacia da Mulher. Essa questão, doutora, a gente falava sobre a questão de mulheres que são agredidas pelos seus companheiros. Eu já ouvi casos, e eu vou abrir aqui no Papo Aberto, de lideranças religiosas, que a mulher chegava em casa, depois, após um culto, por exemplo, era agredida pelo seu líder, né, pelo seu esposo, pastor, enfim, líder, não me leve a mal, não é no sentido pejorativo da palavra, mas seu líder espiritual, religioso, né, o pastor tinha a esposa dele, e ele agredia a esposa. Acho que eu cheguei a ver até uma matéria a respeito desse assunto. Quer dizer, quem vê cara não vê coração, porque eu uso esse brocardo popular baseado em que, às vezes a pessoa está lá na igreja, falando de amor, falando de Deus, falando não sei o quê, aquela coisa toda, e ela é uma mulher agredida dentro de casa. Não só agressão física, mas é estuprada dentro de casa. Não sei se eu estou falando besteira, porque o entendimento, muitas das vezes, do companheiro é o seguinte, minha mulher, ela tem que ter relação sexual comigo. E não é bem assim, não é isso, doutora? Eu estou falando besteira aqui. Não, muito ao contrário. Você tocou em alguns pontos assim que eu gostaria de destacar. O pastor é um homem. Ele é pastor. Ali ele exerce uma liderança religiosa. Enquanto ele está na instituição religiosa dele, ele é o pastor. Mas em casa ele é o marido. Ele é o pai, ele é o companheiro daquela mulher. Então, o fato de ele, qualquer profissão que seja, mas o fato de ele ser um líder religioso não o isenta de um comportamento machista, de objetificação dessa mulher. E aí, uma vez ele se deparando com um conflito, que muitas vezes que ele reputa como um conflito de acordo com as concepções dele, isso não o isenta de ser um agressor, né? Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, a gente vê, muitas vezes, tanto nos crimes sexuais, já tivemos casos de líderes religiosos que se aproveitavam do fato dessa liderança, dessa autoridade, porque o líder religioso ele está investido numa autoridade religiosa. Então, ele é meio que idolatrado. Então, assim, eu já tive alguns casos de abusos sexuais praticados contra adolescentes e crianças no contexto de uma igreja,
de um culto, enfim, de uma instituição religiosa, porque como ele exerce esse papel social de liderança, de autoridade, isso torna mais fácil para ele manipular uma determinada situação. Então, numa ocasião, só a título de ilustração, eu tive um caso de umas meninas que gostariam de integrar a banda religiosa da igreja. A senhora viveu esse caso? Vivi, passou por mim. E aí, o que acontecia? Ele meio que se aproveitava desse título de quem escolheria as integrantes da banda para, em troca disso, pedir favores sexuais. Então, ele levava as meninas para o banheiro do local, fotografava elas nuas, obrigava a fazer sexo oral, enfim. Então, uma nítida situação em que ele se aproveitava de estar investido naquela posição de autoridade para subjugar e manipular as suas vítimas. Então, esse é um outro ponto. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que a gente vem sempre falando, é pedir muito a colaboração dos líderes religiosos, independente de qual religião seja, se for na Igreja Católica, se for na religião espírita, no evangélico, pedir para que ele exerça realmente o papel social que lhe cabe, que é o de orientação, porque a gente tem vários casos de vítimas de agressão em casa que buscam se aconselhar com o seu pastor, com o seu líder religioso. É o famoso gabinete. E são orientadas a manter aquela situação em prol do casamento, em prol da família. Então, até numa ocasião recente, a gente teve um caso de uma mulher que tinha buscado esse aconselhamento e que essa pressão, a mulher de vítima de violência doméstica, ela já sofre, que é a pressão familiar para que ela mantenha. Porque, veja bem, o nosso agressor, o agressor de violência doméstica, ele não é exatamente, em regra, ele não é uma má pessoa. Ele é um péssimo marido. Mas muitas vezes ele é o provedor, ele é trabalhador real, trabalha mesmo, bom pai, provedor daquele lá, não deixa faltar nada. Mas ele bate. Então, essa situação, que é que nós temos corriqueiramente delineada... Ele o quê, desculpa? Ele é bom pai. Bom pai, trabalhador, provedor, provedor, não deixa faltar nada. É o exemplo da sociedade. É o cara joinha do futebol, todo mundo gosta dele, ele é acima de qualquer suspeita, digamos assim. Então, para a família que está, aquela família da mulher mesmo, que está ali, a família dele e a família da mulher que está ali olhando, caramba, que casamento perfeito, ele é muito bom, não deixa faltar nada em casa. Então, assim, a mulher, ela já se depara com essa realidade quando ela começa a se sentir incomodada. Então, é o que a gente fala, a nossa vítima, ela vive ponderando numa balança, ele é bom pai, não deixa faltar nada em casa, e nem é ruim o tempo todo, ele me bate mais ou menos uma vez na semana, ele me bate quando ele bebe, mas quando ele bebe, isso é normal na delegacia. Quando ele bebe toda semana ou todo dia, então ele bate na senhora ou é agressivo? Já é. Porque a gente está falando da agressão física, mas a gente tem a agressão moral, o xingamento, a subjugação, a submissão que ele impõe. É o cara que chega em casa, encontra comida que ele não queria, ele se acha no direito de xingar essa mulher, de agredir fisicamente. A gente tem casos de homem que joga comida em cima da mulher. Então, assim, isso ilustra muito bem pra gente o quanto o machismo está presente, porque ele vê essa mulher como empregada. Então, muitas vezes, essa mulher trabalha também. Numa ocasião, certa ocasião, a gente teve um caso recente também, de uma mulher, ele estava desempregado e ela empregada. O que já é uma situação que dentro da nossa sociedade já gera um incômodo para esse homem. Ele já está se sentindo inferior. E como é que ele vai se sentir inferior se ele tem que ser superior? E aí eles tinham um filhinho, um bebê de 8 meses de idade. Ela chega em casa cansada de um dia de trabalho, vai conversar com ele. Ele começa a ficar agressivo porque ele não está encontrando o pratinho de comida, sendo que, veja bem, ele está cuidador dessa criança, porque ela saiu para trabalhar. E aí eles começam a discutir, ele agrediu muito essa mulher. Ela chegou na delegacia toda machucada. Machucou demais essa mulher. Por causa de um pratinho de comida. Aí veja bem, o motivo foi pratinho de comida? Não foi. O pratinho de comida foi um subterfúgio de que ele se utilizou ali para botar para fora o que ele já queria fazer. Então, assim, são questões que me levam a refletir no meu dia a dia. Veja bem, eu tenho 10 anos de delegada e 4 à frente de DEAN. Ainda hoje, estar à frente de uma delegacia especializada de atendimento à mulher foi extremamente e é ainda transformador para mim, porque eu me lido no meu dia a dia com esses casos que me levam a pensar. Já que a gente está falando de casos, gente, estou conversando com a doutora, a delegada da DEAN, da Delegacia de Atendimento à Mulher,
Doutora Vanessa Martins, e ela contando uns casos aqui que são extremamente importantes e serve como alerta para você que está nos assistindo. Qual o caso desses 10 anos marcou mais a senhora? Você disse, esse caso aqui, Jonathan, foi um caso que me marca até hoje. A senhora diria assim, eu sei que todos os casos são terríveis, mas... Todos são terríveis, alguns são mais chocantes, né? Eu acho que o importante para a gente também que está nesse fio, nessa ponta, né, desse iceberg, disputando no nosso dia a dia esses casos, é sempre se policiar para nunca se acostumar, nunca achar que... porque às vezes a gente vê isso em algumas decisões. Mas nem deixou ela marcada. Então, assim, a gente tem que se policiar para nunca normalizar esse tipo de questão. E eu nunca acho normal. Muito pelo contrário, eu sempre me incomoda. Sempre me incomodo muito com esses casos, porque eu vejo o quanto a gente ainda está atrasado, né? Então, assim, um caso, vou citar um dentre vários. Sempre os casos que envolvem criança e adolescente são mais chocantes, porque, veja bem, a gente está falando de uma pessoa em desenvolvimento, o que é, inclusive, dito pelo nosso Estatuto da Criança e Adolescente. E aí a gente tem uma pessoa em desenvolvimento dentro da nossa sociedade que é totalmente vilipendiada, digamos assim. Então, tive um caso na Baixada Fluminense de uma menina que a mãe e o padrasto eram usuários de cocaína e ela tinha vários irmãos mais novos, ela era a mais velha das filhas. E aí esse padrasto, ele vendia amendoim na praia e ele, quando ela fez 9 anos de idade, ele fez ela usar droga, bastante droga, estuprou ela de todas as formas possíveis, com todas as modalidades sexuais, e falou, pronto, agora você está pronta para ajudar a gente na nossa renda mensal. E aí eles emprestavam essa menina para viver junto com as pessoas da redondeza, pessoas dono de bar, pessoas que tinham algum potencial, em troca de cesta básica. Então essa menina morava... Sexualmente, um favor ela sexual. virava esposa de um mês depois. Uma escrava sexual. Uma escrava sexual, em troca de cesta básica. Meu Deus. E aí essa menina, quando a gente pegou esse procedimento, ela já estava abrigada, os irmãos dela também, essa mãe estava grávida de mais um filho. E aí nós conseguimos identificar 7 desses autores, com a ajuda do Conselho Tutelar da localidade. Prendemos todos, inclusive a mãe, quando ela foi presa, ela estava amamentando o filho mais novo, que já ia perder, né, o poder familiar sobre ele também, porque ela estava sendo presa num contexto... Ela foi presa por negligência. Ela foi presa como coautora de estupro. De estupro. No caso dela não era nem omissão. Ela tinha uma conduta ativa, Ela permitia, ela levava a menina. Então ela foi coautora. Então, assim, foi um fato que me chocou muito por tudo, foi uma escuta dessa menina muito trabalhosa, a gente teve que interromper até ela narrar tudo que tinha acontecido com ela para a gente poder identificar, a gente queria identificar o maior número de autores possíveis. Então, teve ajuda da psicóloga do abrigo, acompanhou a escuta dela. Então, foi um caso, assim, bem emblemático. Nossa. E que, enfim, a gente sentiu... que estava entregando um trabalho final que nunca, é o que a gente fala, nunca a gente vai conseguir reparar o dano que essa menina sofreu, a dignidade dela, não só sexual, a dignidade dela enquanto pessoa, a autoestima dela como mulher, futura mulher, ela já estava numa idade ali, ela começou a sofrer com 9 anos, mas quando a gente começou ela tinha 12, então já mergulhando numa adolescência para se transformar numa mulher. Então, assim, quanto isso impactou, ela estava já sendo adotada, inclusive. Então, a gente não consegue nem mensurar o impacto que isso teve para a formação dela enquanto pessoa. Doutora, é muito difícil para mim compreender um pai biológico, não um padrasto, mas um pai biológico, um padrasto, enfim, que motiva ou que age em decorrência de estuprar, violentar o seu próprio filho. Confesso a você que eu tenho dificuldade, doutora, porque eu vi, inclusive, nesse primeiro fórum que foi realizado, do direito da criança e do adolescente, um depoimento de um recém-nascido de 27 dias, alguém deu depoimento, não lembro agora, e que esse bebê morreu em decorrência da violência sexual sofrida. Há muitos casos que ainda estão, infelizmente, encobertos ou por omissão da mãe, com medo, talvez, ou porque entende que aquilo é comum, e que o pai violenta o seu próprio filho? Como é que a senhora está vendo isso atualmente na sociedade? Esse comportamento
Ou isso só está vindo à tona, na verdade não é que mudou, só está de fato vindo à tona algo por conta até da própria delegacia especializada? Então, eu acho que também essa questão do aumento, sempre que me perguntam, o aumento do número de registros, as pessoas veem como uma coisa negativa. Eu não vejo assim. Eu vejo que hoje tem muito mais informação do que tinha na época dos nossos pais, por exemplo, e que essa questão, principalmente em lugar de interior, lugar na Baixada Fluminense, em muito lugar, inclusive aqui em Angra, esse tipo de conduta de o pai de um tio sair com a sobrinha, menor de 14 anos muitas vezes, e aquela sociedade imediata ali, aquela vizinhança, normalizar, de ninguém delatar isso acho que era muito falta de informação, de ninguém se chocar com o fato de uma menor de 14 anos estar saindo com alguém, com um adulto de 30, de 20 e poucos, enfim. Então, acho que a informação vem a acrescentar muito ao nosso trabalho. Por isso que a gente, até pela DEAN, a gente tem um projeto DEAN nas escolas, a gente vai até as escolas, falar para os nossos adolescentes, porque eu acho que a gente vai começar a conseguir mudar um pouco esse panorama, plantando a semente na cabeça da nossa juventude. Que é informação. E informação. E explicar para eles, veja bem, o crime de estupro vulnerável, ele tem algumas modalidades. A principal é do menor de 14 anos. A lei presume que um menor de 14 anos, menina ou menino, seja incapaz de consentir para a prática de um ato sexual. Não importa se é namoradinho, com a consciência dos pais. Então, se for um menor que violentou um outro menor, nesse caso... Então, é uma pergunta que eles me fazem. Primeiro, assim, uma coisa muito chocante. Quando eu falo para eles que ter qualquer tipo de ato sexual, não precisa nem ser a conjunção carnal, né? Com um menor de 14, primeiro eles riem, porque eles acham um absurdo que sair com alguém menor de 14 seja crime, porque ainda é a realidade deles, por falta de informação. Segundo ponto, aí eles me perguntam exatamente isso. E se os dois forem menor de 14 anos? Então, ambos vão responder por ato infracional, porque são menores de idade, análogo ao crime de estupros vulneráveis. Dois vão para a delegacia, vão sofrer um procedimento criminal e, ao final, vão ter lá, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma medida de segurança, porque não é pena, aplicada de acordo com aquele caso. Como é sem violência e tal, mas vai responder por alguma coisa, fica com a anotação criminal. Há resquícios para o pai? Os pais, nesse caso, não? Não. Só se for coautores? Sabiam, só permitiram? se alimentar isso, falar, vai lá meu filho, enfim, Entendi. Alguma coisa assim. Mas se forem ambos com consentimento e tudo mais... Então, é um ponto que a gente sempre começa falando nas palestras para adolescentes, para levar isso até o conhecimento. E aí eu falo, pessoal, tem tanta gente maior de 14, tanta menina, não escolham a menor de 14, porque você pode arrumar um problema, porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. Quando ficar não tudo bem, vai parar na delegacia e você vai ficar anotado criminalmente. Enfim. E assim, em relação aos casos de estupro de vulnerável, particularmente menores de 14 anos, é notório que o número expressivo de casos é praticado por pai, padrasto, avodrasto, tio, primo. Então, isso é um pouco chocante, a gente pensar que o estupro mais grave, que é o contra a pessoa, que não tem condição de oferecer consentimento para aquele ato sexual, que a lei assim o presume, é praticado exatamente pelas pessoas a quem competia educar, cuidar, aconselhar essa criança, esse adolescente, exatamente pela facilidade de acesso a essa vítima. Porque veja bem, se ele está cuidando dela, se lhe compete cuidar, ele sabe os horários da casa, ele está cuidando dela, ele sabe os horários em que ele vai estar sozinho, em que vai haver a clandestinidade com essa vítima, e ele vai se aproveitar disso. Para ele é mais fácil fazer isso com uma pessoa de casa do que com uma pessoa de fora, porque ele tem total controle daquela situação delineada no ambiente do lar. Então a gente pensa, é chocante, mas isso acontece muito exatamente pela facilidade. Ele não precisa invadir lugar nenhum, conquistar ninguém, já está ali. Né? Está ali, inclusive, assim, até a gente estava comentando que quando tais fatos se dão contra a criança, que a criança vai crescendo durante meses, anos, sofrendo, a criança ela nem entende quão absurdo aquilo é, que aquilo é um crime, né? Porque, veja bem, quem está fazendo isso comigo é meu herói. É a pessoa que eu idolatro, é a pessoa que me ajuda. E aí ele faz isso com ela, mas ele dá presente. Ele está sempre agradando essa criança, ele vai levar ela para os lugares, ele vai ser legal com ela, em troca. E aí, normalmente, ele pede o segredo, isso é um segredo nosso e tudo mais. Então, assim, o que a gente sempre busca destacar para as mães, notadamente,
fiquem atentos a esse cuidador, questionem a criança de vez em quando, sejam observadoras, qualquer mudança repentina de comportamento dessa criança, se perceberem uma adultização dessa criança, comportamental, na vestimenta, nos trejeitos, estejam atentas aos sinais. A criança dá sinais, ela não tem uma formação para dissimular nada. Angra está entre as cidades com o maior número de violência contra a mulher e contra a criança e adolescente ou não? A gente está um pouco mais tranquilo nesse sentido? Não, a gente está um pouco mais tranquilo. A gente está um pouco mais, assim, muito embora do ano passado para esse ano tenha havido um aumento considerável do número de registros, não necessariamente dos registros de estupro, mas os registros dos crimes contra a mulher, lesão corporal, ameaça, e notadamente um crime assim que é o descumprimento de medida protetiva, o que eu acho muito importante de estar acontecendo. Porque, veja bem, a mulher antigamente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão porque é importante. Então, a DEAN, ela está lá, ela recebe a mulher que vem e fala que foi agredida física, psicologicamente, moralmente. A gente faz o registro, solicita uma medida protetiva para ela. E aí, o que acontecia antigamente? A mulher saía, aí a gente solicita na delegacia, vai para o Ministério Público que se pronuncia a favor ou contra, vai para o juiz que defere ou indefere. Dessa decisão do juiz, essa mulher é comunicada, ó, senhora fulana, sua medida protetiva foi deferida, ele não pode se aproximar da senhora, ele não pode ligar, ele não pode vir até a sua casa, muitas vezes ele é colocado para fora da casa e tal. Se ele vier a descumprir, a senhora busque a polícia, ok. E aí avisa para ele, olha, o senhor está sendo retirado de casa, não pode se aproximar dela, não pode ligar, não pode se manifestar em rede social dela, enfim. Ok. O rapaz, o agressor, descumpria e essa mulher deixava. Ou porque reatou com ele. Fazia panos quentes ali. Às vezes tem filho em comum, aí vira uma questão. Como você falou. Perdoa ou minimiza. Tipo assim, até que ele melhorou, acho que ele não vai fazer mais nada não. Vou deixar. E aí deixa, não vai à delegacia falar nada, não vai ao juizado pedir para tirar e fica aquela situação ali. Até que um dia explode novamente. E aí essa mulher não veio para fazer o registro de descumprimento da medida protetiva que estava vigendo, e aí ela vem com um novo contexto de uma nova agressão, de um novo episódio, enfim. Então, o fato de a gente ter aumentado, o que eu estou falando que aumentou? A mulher vir à delegacia e falar, ó, dona delegada, ele está descumprindo. Ele está indo lá no meu trabalho, está enchendo meu saco, está me perseguindo na rua, está me ameaçando, aqui a rede social, ele me ameaçando. E aí, em alguns casos, a gente consegue fazer a prisão em flagrante. Então, a gente tem, assim, a mulher estava no ambiente de trabalho, o cara foi lá e ficou, desce agora, senão eu vou começar a fazer escândalo aqui. A mulher fica apavorada com a possibilidade de ele fazer o escândalo, o que certamente redundaria na perda do emprego dela, muitas vezes, que a mulher sofre dupla penalidade. Além dela estar sob a interferência de uma agressão, ela ainda está com a espada no pescoço, caramba, ainda vou perder meu emprego e tal. Então, uma dessas vítimas conseguiu sair pela parte de trás do estabelecimento em que ela trabalhava, se dirigiu até a delegacia, ele percebeu, chegou aí atrás, mas ela entrou na delegacia e a gente conseguiu fazer a prisão em flagrante dele. Então, o que a gente sempre orienta, acionem a polícia na hora. Se não conseguir se deslocar até a delegacia, liga 190, lá do seu ambiente de trabalho, para que a gente consiga capturar em flagrante. Não tem fiança, ele fica preso. Ele vai atravessar por uma audiência de custódia. Não tem fiança. Não, porque o sistema de justiça entende o seguinte, ô senhor fulano, senhor agressor, eu te dei uma chance. Estavam aqui as condições para o senhor ficar solto. O senhor desobedeceu, logo o senhor está dizendo para o sistema de justiça que essas medidas estão insuficientes a frear essa interferência agressiva do senhor. Então o senhor vai ficar preso preventivamente. Além disso, não conseguimos fazer a prisão em flagrante, cabe a prisão preventiva. Eu faço a representação pela prisão preventiva em todos os casos de descumprimento de medida protetiva. Porque eu entendo exatamente isso. Caramba, esse cara não está parando, ele está atrás dessa mulher. E isso liga o nosso sinal de alerta de que ele pode fazer uma besteira. Antes que ele a mate, exato. Né? A gente tem aí um caso até de homicídio. Isso, um feminicídio. Um feminicídio. Aí então, assim, que é o que nós, que estamos à frente do combate à violência doméstica, buscamos impedir muito, muito. O que a gente não quer que aconteça é feminicídio. Então, a gente na delegacia, quando faz o registro, sempre orienta a mulher, olha só, se a medida for deferida, se ele vier a descumprir, vem aqui. Muitas não vêm, mas muitas estão vindo. Então, isso é um ponto muito positivo.
Aqui está funcionando muito bem essa embreagem. Normalmente sai o mandado de prisão nesses casos. E assim, o recorde de prisão da DEAN Angra é o descumprimento de medida protetiva. E a gente tem isso em estatística. E a DEAN de Angra é a DEAN, somos 14 no estado do Rio de Janeiro, que mais prende por descumprimento de medida protetiva. A senhora está falando da questão até da política penal, enfim, Brasil. Muita gente fala que o grande problema de você ter, por exemplo, alguém que foi preso, um estuprador, uma pessoa que não respeita uma criança, um bebê, o próprio filho, e fica preso, é apenado, aquela coisa toda, passa por todo esse processo, ela não volta melhor. Como é que a senhora vê, a gente poderia trabalhar para essa, digamos, eu não sei se a palavra seria reciclagem, mas ressocialização desse camarada que tomou essa atitude, é preso e depois volta a ser recebido novamente pela sociedade. Muda o comportamento ou não muda? Porque acho que é esse grande final que a gente queria saber. Eu não sei se a senhora tem alguma notícia nesse sentido, alguns dados nesse sentido, que é uma coisa que preocupa também, né? Será que a pessoa mudou? Ou será que vamos ter nova vítima por aí? Então, veja bem, isso tem um pouco de relação com a seguinte pergunta que me fazem. A medida protetiva, ela funciona? Funciona. Estatisticamente falando, ela funciona para a maior parte dos casos. Ela não vai funcionar no caso daquele agressor obstinado por aquela mulher. Por quê? Porque essa mulher não vai... Eu não tenho. Você não tem proteção policial 24 horas. Ninguém o tem. Ela não vai ter. Então, se ele ficar atrás dela e se ele estiver decidido a praticar um feminicídio, é uma coisa de muito difícil controle. Se ele não tiver dado sinais antes disso que digam pra gente, porque tem isso, a gente costuma falar que feminicídio é um crime de ódio. Se nós observarmos a dinâmica delitiva do feminicídio, em regra, o cara não vai lá e dá uma facada. Ele vai lá e dá muitas facadas na mulher, ele entra na casa dela e efetua disparos de arma de fogo contra ela em direção a órgãos que seriam vitais dessa mulher. Então, assim, é uma questão de difícil controle. Mas, estatisticamente, a maior parte dos agressores são freados pelo deferimento de uma medida protetiva de urgência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você está falando, veja bem, esse agressor, ele cresceu dentro de uma cultura sociocultural machista. Então, toda a formação dele é essa. Em alguns lugares, no Rio de Janeiro, a gente tem uma questão de um curso não é de reciclagem, mas é como se fosse um curso de formação, de conscientização de agressores. Então, eles, dentro do contexto, uma das medidas protetivas, ele fica obrigado a frequentar. Ah, entendi. E aí ele é lá, esse curso tem psicólogos, e aí isso vai sendo trabalhado nele. Isso é muito positivo. Positivo, exatamente. Isso é muito positivo. Há um outro dado que a gente tem também. Alguns, com medida de segurança, acho que, salvo engano, no estado de Goiás, ele fica com uma tornozeleira eletrônica e existe um programa lá de monitoramento desses agressores. Então, vamos supor, o agressor A está obrigado a ficar afastado X metros da mulher. E aí, quando ele avança, ou quando ele vai no local de trabalho, apita esse sinal da tornozeleira dele. E aí fazem imediatamente contato com ele. Senhor fulano de tal, o que o senhor está fazendo aí fora do perímetro e tal? Então, assim, é uma política pública, demanda investimento público, porque, veja bem, você tem que especializar um pessoal para ficar responsável por isso, investimento em tecnologia e é um compromisso A senhora já pegou, público. por exemplo, na delegacia, durante de oitiva lá, de depoimento, um agressor que chorou, se derramou em lágrimas. Eu me arrependi, doutora, não me prende. Foi um momento do ímpeto e tal. Eu vi, talvez, sei lá, meu pai fez também, eu passei a fazer, enfim. Já pegou esses casos assim? Já. Muitas vezes. Chorando muito. Isso é comum. É comum? Chorar, principalmente porque, assim, um outro dado que a gente tem, o maior número de ocorrências se dão sob influência de álcool e ou drogas. E muitas vezes dela e dele. Então, naquele calor, uma discussão acalorada por ciúme, porque chegou em casa fora do horário, os dois alcoolizados, ou porque começaram a discutir na rua, foram para casa. E aí se batem, ele agride, se xingam e tal. Aí são levados para a delegacia. Os dois machucados, muitas vezes. E aí vai passando a onda daquela bebida, daquela droga, e aí vai caindo na real do que aconteceu. Em outros casos, essa semana a gente teve um caso lá.
que ele chorou, falou que perdeu a cabeça, e assim, ela acabou agredindo ele também. Ele falava, eu não quero prejudicá-la, ela é a mãe dos meus filhos. Então, assim, veja bem, são condutas praticadas com emocional, não com racional. Se a pessoa tivesse um E autocontrole... quando a pessoa está ali na delegacia, está passando por um procedimento criminal, ela começa a racionalizar minimamente tudo o que aconteceu. Muitas vezes até enxerga o quão absurdo foi aquilo tudo. Então, assim, isso é muito comum, bater esse arrependimento, inclusive em feminicídio. A senhora é favorável a alguns... É uma opinião aí particular, não como agora como delegada, a questão da castração para homens nesses casos de violência, como uma medida punitiva, digamos assim? Nos casos de violência sexual. E alguns países adotam esse tipo outros são até de forma bem brutal, né? Eu não sei, eu acho que talvez a medida, igual a senhora muito bem falou aí, até restritiva de estar próximo e tal, e que o agressor tem que estar fazendo um tratamento psicológico, eu acho que talvez ali já dá uma amenizada, né? Então, tem casos e casos de violência sexual. Tem esse agressor que pratica ali no ambiente familiar pela facilidade de acesso à vítima. E tem o agressor generalizado, que ele vai praticar contra qualquer vítima em qualquer contexto, porque ele tem alguma doença. Porque tem alguns casos sobre os quais a gente se debruça, que a gente fala, caramba, essa pessoa é doente. Para fazer isso, essa pessoa é doente. Não se a senhora possível, que é delegada se assusta, imagina a gente. Não é possível ser normal. Então, assim, eu acho que deveria existir dentro do sistema de justiça e depois de pena, de cumprimento de pena, esse tipo de avaliação para aquilatar. Porque eu acho que em alguns casos é como se fosse, a gente fala serial killer. Exato. Tem Eu ia falar isso agora. o agressor que é um serial estuprador. Não adianta, não tem delegacia, desculpa, na delegacia não tem prisão que vai fazer mudar. Não tem. A gente já se deparou com casos de estupro, que a gente está ali com um caso e que ele já estuprou antes. Isso acontece bastante, não é raro de acontecer, não só aqui, mas em toda a delegacia. Quando a gente vai puxar o portal de segurança, né, para ver as anotações criminais que ele tem outro estupro, ele tem uma importunação sexual, ele tem o que antigamente era atentado violento ao pudor, né, de ele ficar ali, colocar o órgão genital para a vítima, ficar fazendo sinal para a vítima. Então, importunação ofensiva ao pudor, desculpa, eu falei atentado. Então, assim, são casos que a gente vê que tem uma inclinação daquele autor para a prática de crime sexual. Então, nesses casos, eu acho que deveria existir, sim, dentro do sistema ali de pena, esse tipo de avaliação para uma medida mais gravosa para esses casos. Conversando com a delegada da DEAN, está aqui a Vanessa Martins no Papo Aberto. Se deixar, eu vou embora aqui nessa brincadeira, 1 hora de entrevista, eu preciso fechar aqui o programa. Mas é muita curiosidade. Doutora, isso aqui, doutora, aquilo ali. Porque é um assunto de suma importância e que reflete a nossa realidade, da nossa sociedade. Quando eu falo a nossa realidade, é da nossa sociedade. Muitas mulheres são violentadas e que ficam omissas, que ficam caladas, que são silenciadas às vezes pelos seus companheiros. Crianças que são estupradas, violentadas pelos companheiros das esposas, enfim, com anuência, né, com a aprovação da própria companheira. Então, a delegada está trazendo aqui um esclarecimento fantástico. Delegada, nas considerações finais, que pena, eu sei que a sua agenda, seu expediente é extremamente complicado. Eu sei da sua luta para estar aqui no estúdio, mas eu louvo a Deus pela sua presença aqui, porque para a gente é muito importante trazer esse esclarecimento. Em alguns bairros, eu ando muito as comunidades de Angra e vejo muitos relatos perigosíssimos. Então, por isso a minha insistência de tê-la aqui. Obrigado por abrir uma pontinha na sua agenda para estar aqui no Papo Aberto, batendo um papo com o amigo Jonathan Stockler. Fico muito feliz. E as suas considerações finais? Não, imagina, eu que aproveito a oportunidade para agradecer o convite. Eu acho de extrema importância a gente estar falando sobre todos os fatos, né, que a gente se depara no nosso dia a dia frente da DEAN. A importância do tema, que tem inúmeras outras questões para abordar. São muitas questões dentro do combate à violência contra a mulher. E aqui em Angra acaba sendo contra criança e adolescente também. Eu queria aproveitar para deixar um recado para as mulheres vítimas de violência que busquem a delegacia de atendimento à mulher o quanto antes. O ciclo de violência é cíclico
Então, não compreendo que, ele me bate só de vez em quando. Não tem como mensurar, ele vai ficar só me batendo, só me xingando. O agressor da mulher, ele pode ir direto de um xingamento para um feminicídio. Não tem uma escalada progressiva. Então, a gente sempre liga o alerta para as mulheres, busquem a delegacia o quanto antes. Nós estamos lá à disposição para ajudá-la e toda a rede protetiva de assistência à mulher. Obrigado, doutora Vanessa, aqui direto no Papo Aberto, doutora delegada da DEAN, com satisfação que a Delegacia de Atendimento à Mulher. Eu fico muito feliz de tê-la aqui acompanhando a gente. Papo Aberto fica por aqui, volta numa próxima oportunidade, fica ligadinho com a gente. Dê o seu like lá, dê sua opinião, participe com a gente lá pelo canal do YouTube também, ou nos assista aqui pelo 514 ou 21.5. Fico muito feliz, obrigado. Você de outros municípios estão nos acompanhando. Obrigado mesmo, um forte abraço a você e até a próxima edição do programa do Papo Aberto.